Começa agora Pan News Cidades. Apresentação J. Thanos. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. samaritanosaúde.com.br e Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em seufuturonapratica.com.br. Palavra de honra. As principais notícias da cidade e região que marcaram a semana. Sejam muito bem-vindos. Hoje o Pan News Cidades faz sua estreia e deve cumprir a missão de levar informações sobre a nossa região de forma descontraída, mas sempre com a credibilidade do jornalismo sério que você merece. É uma honra falar com vocês pela Jovem Pan News Campinas. Eu quero agradecer a toda a diretoria da emissora que abraçou conosco a causa da informação cidadã com o respeito que o ouvinte merece. E a saúde continua na pauta do dia. O maior desafio que a rede hospitalar pública e privada enfrenta é, sem dúvida alguma, a falta de leitos e a incapacidade que o excesso de contaminados pelo coronavírus gera. A superlotação das UTIs, filas e mais filas que se espalham numa linha de sofrimento, dor e asfixia multiplicam-se pelo país. O prefeito Dário Saad é o nosso entrevistado dessa semana e expõe de maneira clara, objetiva, sem milongas, a situação crítica do sistema de saúde exaurido, esgotado e no limite máximo de sua capacidade. As medidas restritivas decretadas pelo prefeito são fundamentais para a diminuição do contágio e controle, pelo menos das vagas hospitalares. Desde o dia 18, quinta-feira passada, a Guarda Municipal e a Polícia Militar fazem cumprir o toque de recolher das 20 às 5 horas da manhã na capital da região metropolitana de Campinas. É bom lembrar que as multas para o descumprimento das regras sanitárias subiram de R$ 1.500 para R$ 3.500 e se a solidariedade e o respeito pelo próximo não forem suficientes para inibir os corajosos homicidas, que as multas sirvam para intimidá-los. Entrevistado, o secretário de Saúde de Campinas, Lair Zambon, disse que se o aumento de contaminação e internações continuarem, os médicos deverão escolher quem vai ou não usar o respirador. Triste essa fala do secretário. Triste essa notícia. Conversei essa semana com vários médicos intensivistas e a posição difícil dessa escolha aflige a classe médica, mas tem se materializado como uma opção necessária, inevitável. O drama da escolha no atendimento médico saturado é compartilhado por todos os que atuam nos leitos Covid. A vacinação continua lenta, mas se já se sente certa diminuição de idosos nas internações, e quando isso ocorre, percebe-se pelas estatísticas queda significativa da mortalidade nesse segmento, claro, e isso é positivo. Por outro lado, há aumento de casos nas pessoas mais jovens. Em Campinas, as festinhas clandestinas são flagradas, como se o problema não dissesse respeito aos baladeiros irresponsáveis que ignoram a crise sanitária. O comércio sofre o impacto das restrições, mas venhamos e convenhamos que depois de um ano de anormalidade no consumo, quer pela diminuição da circulação, quer por fechamentos parciais, os empresários que investiram na tecnologia, no delivery e em outras formas de se aproximar dos seus clientes, conseguem pelo menos minimizar seus prejuízos. E os cuidados devem ser agora redobrados, porque as novas variantes se mostram mais contagiantes e elas começaram a aparecer aqui na nossa região. Foram registrados casos suspeitos em Americana e também em Campinas. Com relação ao lockdown, essa paralisação total em São Paulo, o prefeito Bruno Covas foi claro ao informar a impossibilidade de controlar com aproximadamente 1.000 guardas municipais as mais de 1.700 ruas da cidade. Além, é claro, a conurbação com outros municípios que acaba por dividir ruas onde parte do comércio foge da sua área territorial. Do mais, olha, meus amigos, há pessoas com uma burrice ebúrnea
que continuam a desrespeitar as regras sanitárias, não utilizam máscaras de maneira adequada e se aglomeram nos transportes coletivos, como se a responsabilidade pela contaminação fosse somente do poder público. E para terminar, lembre-se que a taxa Selic aumentou e com isso os endividados devem ficar atentos às suas dívidas, que vão continuar aumentando e aumentando sem misericórdia. O Banco Central, por meio do Copom, quer enfrentar a inflação pandêmica, matando a galinha dos ovos de ouro, que são os empreendedores, que devem aluguéis, financiamentos bancários, as elevadíssimas contas de água, luz, têm salários atrasados, estão sem capital de giro, entre outras mazelas que somente eles podem contar. E o novo aumento da Selic vai escaldar a água para tirar todas as penas que sobrarem desses persistentes empresários brasileiros. E salve a independência do Banco Central. Mas mesmo com essa independência toda, lembre-se, não há mal que sempre dure, nem bem que nunca acabe. No Pan News Cidades de hoje, você vai ficar atento ao nosso entrevistado, que mostra como tem enfrentado os desafios que a pandemia tem criado para a sua gestão. Dário Saad vai conversar com os amigos da Jovem Pan News Campinas. O Pan News Cidades volta já. Qual o segredo do Grupo Unieduca para empregar mais de 90% de seus alunos? Prática, prática, prática. Aqui você pratica e entra em contato com a sua profissão desde o primeiro semestre. Você pode até comparar, mas se for escolher uma faculdade, tem que ser do Grupo Unieduca, com a Unifage, Unimax e Faagro. Faça seu vestibular online em seufuturonapratica.com.br. No Grupo Unieduca, seu futuro é na prática. Saúde é o melhor plano da região. PHS, PHS, Samaritano Saúde, campeão. SamaritanoSaude.com.br. Agora no Pan News Cidades Entrevista. Muito bem, amigos da Jovem Pan News Campinas, começa agora a Pan News Cidades Entrevista. Pan News Cidades é um programa veiculado simultaneamente pela FM 100.3, AM 1230 e FM 99,7, a Jovem Pan das Águas. E hoje, em nosso primeiro programa, temos o privilégio de entrevistar o prefeito de Campinas, Dário Saad, a quem eu cumprimento. Prefeito, muito obrigado por estar conosco nessa estreia. Olha, Thanos, é uma alegria poder falar com você, com a Jovem Pan News, e tenho certeza que esse seu programa será um sucesso aí na Jovem Pan News. E você tem aí o dom, sabe, conduzir um programa, fazer entrevistas. Então, parabéns aí pelo início dessa jornada, que eu tenho certeza que será vitoriosa. Eu agradeço e sei que o prefeito Dário Saad enfrenta um dos maiores, se não o maior desafio que um político poderia desejar. O fardo está sendo muito pesado, Dário? Olha, Thanos, eu não vou negar, está muito pesado, sim. Nós estamos nessa segunda onda da pandemia, provavelmente com essa variante P1, que é a variante de Manaus, do Amazonas, que é muito mais agressiva, que é muito mais contagiosa. E assim, realmente é um grande desafio, não está fácil, mas a cidade como um todo é uma cidade forte, uma cidade que tem estrutura, e nós estamos fazendo o possível para atender a população de Campinas. A partir do dia 18, toque de recolher. E aí, o que muda na cidade de Campinas? Muda, Thanos, o seguinte: a partir das 20 horas, a gente vai recomendar que as pessoas vão para suas residências. Inclusive, nós já fizemos até uma parceria com a Polícia Militar, com a Polícia Civil e a Guarda Municipal. Então, nós vamos orientar a população através de operações para que as pessoas encaminhem para suas residências. Outra coisa importante é também
o fechamento das atividades, supermercados, às 20 horas. Então, praticamente a cidade fecha às 20 horas, ficando abertas as farmácias e as instituições de saúde, né? E também o drive-thru fecha às 20, mas o delivery pode continuar para que as pessoas possam se alimentar. Dário, qual é a situação dos nossos hospitais aqui no município de Campinas? A superlotação chegou às UTIs, não? Chegou. Nós temos hoje, Thanos, na área pública, em torno de 100 pessoas, somando as necessidades das pessoas que estão aguardando uma enfermaria e as pessoas que estão aguardando uma UTI na fila de espera. Agora é preciso ressaltar, essas pessoas estão sendo atendidas em leitos de retaguarda, com equipamentos, com toda a estrutura. Elas só não estão dentro das estruturas específicas de UTI ou de enfermaria. Agora, a Covid, ela é uma doença que tem características ainda que estão sendo levantadas, mas as pessoas, quando estão contaminadas, aquelas que têm sintomas, há um momento certo para procurar um médico, para se consultar, não? As pessoas percebem que estão contaminadas, Dário? Eu gostaria da sua visão como médico dessa doença. Thanos, a partir do 3º, 4º, 5º, 6º dia, depende da pessoa, ela começa a apresentar sintomas, até 7 dias. E tem gente que demora um pouco mais. Agora, existe um problema sério, é que 2 dias antes da pessoa apresentar sintomas, ela já está transmitindo o vírus para outra. Esse é o problema maior. Então, por exemplo, se uma pessoa é contaminada hoje, amanhã e depois, se ela foi contaminada dias atrás, e ela começa a sentir o sintoma hoje, ontem e antes de ontem, mesmo sem sintomas, ela já estava transmitindo o vírus. Esse é o grande problema. Muita gente até fala, não, é só pegar a pessoa que começou a tossir, vai para casa e não fica em contato com ninguém. O problema é que 2 dias antes que ela começou a tossir, que ela começou a apresentar febre e outros sintomas, dor no corpo, ela já estava transmitindo. A população tem consciência disso? Como é que você analisa o impacto da pandemia nessas pessoas que ainda fazem festinhas, que usam máscara abaixo do nariz? Como é que a gente pode tentar informar a esses incautos, hein, Dário? Olha, Thanos, esse é o nosso grande desafio. Eu acho que o desafio não é informação. A mídia está falando dessa pandemia há 1 ano, todos os dias, em todos os programas, e aí rádios, televisões, sites, tudo fala. Agora, tem uma parcela da população ou que não acredita, ou acredita que ele não vai pegar. Então, assim, é uma coisa muito difícil, porque para a gente que é prefeito, junto com a equipe de saúde da Rede Mário Gatti, a gente fica, às vezes, comentando por que uma parcela da população não se protege, por que uma parcela da população faz aglomerações, fazem festas clandestinas. A gente não consegue entender, é uma incógnita, é um mistério para a gente, porque essas pessoas não se cuidam. A gente não consegue entender. Chegamos à marca de 2.700, já batemos 2.800 mortes diárias, a contaminação ultrapassa a casa dos 80 mil dia, os índices não caem de forma alguma, e eu pergunto com relação à infraestrutura da Rede Mário Gatti, nós temos remédios, pessoal, médicos, porque me parece que não há quem dê conta dessa situação, não é? Como é que está a nossa infraestrutura na saúde, na área da saúde? Olha, Thanos, até o presente momento, nós estamos suportando, sim. Mas o nosso medo é que se essa evolução continuar, se essa diminuição, se essa transmissão do vírus continuar nesse patamar, a estrutura, não há estrutura, não é em Campinas não há estrutura no Brasil e no mundo que suporte uma transmissão do vírus alta como está acontecendo. Por isso que nós somos obrigados a tomar medidas restritivas. Por isso que a gente às vezes toma até medidas impopulares,
para evitar a circulação de pessoas e, consequentemente, a circulação do vírus. Então, até hoje, a estrutura do Mário Gatti está sufocada, está super pressionada, mas está suportando. Agora, vai chegar um momento que a gente pode não conseguir atender tanta gente. Porque, mais uma vez, repetindo, Thanos, o que a gente nota é que a doença mudou. Ela não é mais uma doença de idosos, ela está cometendo um percentual considerável de pessoas jovens. Não é mais o idoso que é o vulnerável, são todos vulneráveis. Nós temos pacientes de 20, 40, 45 anos sendo entubados e morrendo sem ter um histórico de doença, sem ter uma doença associada, pessoas saudáveis. Então é muito difícil essa atual fase da pandemia. Nós estamos sofrendo muito no atendimento, por isso que a gente é obrigado a tomar essas medidas que às vezes até são impopulares. São medidas necessárias, não há dúvida com relação a isso, mas vamos chegar, no seu ponto de vista, a um lockdown ou não vamos? Qual a sua opinião? Olha, nós estamos discutindo isso há mais de 10 dias. Nós temos dificuldades imensas em parar a cidade, por exemplo. O lockdown, ele exige assim, tem na sua concepção a parada do transporte coletivo. Você para o transporte coletivo. Agora, uma pergunta que eu faço, nós temos em Campinas no mínimo 20, 25 hospitais que atendem Covid, incluindo Mário Gatti, Unicamp, PUC, Ouro Verde. Ouro Verde é o maior hospital de Covid do interior de São Paulo. A Ouro Verde nós temos quase 60 leitos de UTI, tá? 60 leitos. O HC da Unicamp, que é tão falado, tem 30. O Ouro Verde atende, em termos de UTI, o dobro que a Unicamp atende. Aí eu pergunto, nós temos de servidores concursados, mais servidores de terceirizados na saúde, nós temos em torno de 9 mil pessoas. Dessas 9 mil pessoas, um percentual tem carro. E aquelas pessoas que não têm carro, como é que elas vão trabalhar no Mário Gatti e no Ouro Verde? O superintendente da PUC falou, Dário, a PUC, se te fechar os olhos, como é que a PUC não consegue botar o hospital para atender? Alguns hospitais privados, em Campinas, talvez o Centro Médico, não sei, tem até o transporte fretado, mas os outros não têm. Como é que você faz? Você vai parar o transporte público, essas pessoas que trabalham em unidades de saúde. E essas pessoas que trabalham, por exemplo, em unidades essenciais, as pessoas que estão indo vacinar, uma parte vai de carro e a outra parte que não tem carro. Então, assim, o lockdown, aquele clássico de você fechar o transporte, ele é muito difícil de implementar, por isso nós estamos estudando aprofundadamente as medidas, mas Campinas está muito próximo de uma parada total. E uma parada total, vamos admitir que esses números não caiam, vamos torcer para que caiam, sem dúvida alguma, não é? Mas, enfim, uma parada total implica numa ação muito complexa em termos administrativos, não, Dário? Eu acho que ela é mais complexa, Tano, do ponto de vista da operacionalização dos atendimentos da rede de atendimento à saúde, por exemplo. Fazer um cálculo básico para você. Nós temos 60 mil profissionais de saúde em Campinas, que envolve desde o técnico de enfermagem, médico, psicólogo, nutricionista, tudo bem. Você tira um terço disso, dá 20, 25 mil pessoas, aí um pouco mais. Essas pessoas estão trabalhando na linha de frente. Como que essas pessoas separam o transporte coletivo? Como que essas pessoas vão chegar no seu lugar de trabalho? Uma parcela tem carro e a outra parcela que não tem. Você vai montar uma estrutura, você vai obrigar essas pessoas a pegar um Uber, você vai obrigar essas pessoas a pegar um táxi, não sei. É uma situação muito difícil desse ponto de vista. E as pessoas que estão agendadas para vacinar? Outra situação que foi colocada com muita clareza. A população mais pobre de Campinas, da periferia, elas ficam doentes, não ficam, tem alguns sintomas, elas vão no centro de saúde do quê? De ônibus. Aí você tira o ônibus, você já está em casa, tossindo, com febre, aí o SAMU consegue buscar todo mundo? Tem estrutura?
Então, é uma situação muito complexa do ponto de vista de não administrativamente. É administrativamente, administrar e operacionalizar uma situação dessa. Cidades menores, por exemplo, talvez você operacionalize. Araraquara era 5 vezes menor que Campinas. Araraquara tem 250, 270 mil, Campinas é 1.300.000. Outra coisa, Tano, a gente tem Campinas conurbada, emendada com Valinhos, com Sumaré, com Hortolândia, Montemor, ela está tudo junto nessas regiões. Só essas 5 cidades que do entorno de Campinas, 5, vou citar: Americana, Montemor, Sumaré, Hortolândia e Valinhos. Sabe quantas pessoas tem nessa cidade? 1 milhão. Aí você faz um lockdown em Campinas e tem 1 milhão em volta que pode circular, não pode, entendeu? Então, realmente não é simples, numa mega estrutura como Campinas tem, de fazer o lockdown. Nós estamos discutindo, é claro, eu discuti com os prefeitos da região metropolitana. Então, assim, Campinas está muito perto do lockdown. Para fazer lockdown aqui, eu tenho que fechar os supermercados e o transporte, concorda? É verdade. Dário Saad, prefeito de Campinas, aqui no Pan News Cidades. Ô Dário, e com relação às vacinas, como é que estão as vacinas? Nós temos a segunda dose sendo aplicada, vai faltar? Como é que está com o Butantan? A Coronavac está chegando? Olha, Thanos, deve chegar nos próximos dias, deve estar chegando uns 25 mil doses a mais, vamos colocar em agendamento. A vacinação está indo bem em Campinas, mas ela está num ritmo mais lento, porque as vacinas chegam mais lentas, né? O número de doses chegam abaixo do que a gente queria. Mas está indo bem, feito com agendamento, graças a Deus está indo tudo bem. Agora, gostaríamos que tivesse uma quantidade muito maior para que as pessoas pudessem ser vacinadas. Mesmo sendo feito aqui no Butantan, todas as vacinas são centralizadas pelo Ministério da Saúde, e o Ministério faz a distribuição, entendeu? Então, assim, Campinas está fazendo muito bem a lição de casa na vacinação. Você tem uma previsão, Dário, quando vacinaremos a população de Campinas? Isso está para o final do ano, para pensar na totalidade? Há um gráfico ou estamos aí aguardando o Butantan? Depende da quantidade de doses. Se chegar, por exemplo, olha, eu sou sincero, se chegasse, por exemplo, 500 mil doses em Campinas, 1 milhão, a gente colocaria vacina no centro de saúde também. São quase 67 centros de saúde, mais unidades de saúde. A gente faria um mutirão e vacinaria rápido. Isso não é um problema para a gente, entendeu? O nosso problema não é a estrutura de vacinação. Nós colocamos 5 centros. Por quê, Thanos? Porque nós não queremos levar as pessoas no centro de saúde junto com as pessoas que estão com febre, concorda? Claro. Seria um contrassenso. Então, nós temos estrutura. A nossa estrutura está adequada pela quantidade de doses que está chegando. Se começar a chegar mais doses, nós temos como ampliar. Ô Dário, e esse consórcio dos prefeitos, das prefeituras municipais, né? O ex-prefeito Jonas Donizete tem estado na mídia. As prefeituras vão comprar realmente vacinas? Como é que está essa história, hein, Dário? Carlos, as prefeituras a Campinas participa desse consórcio. Tem um consórcio aqui também da região de Campinas que chama Cismetro, tem a Frente Nacional dos Prefeitos. Campinas está participando de todos. Agora, o que legalmente, todas as vacinas que são compradas por prefeituras ou por governo do estado ou pela frente dos prefeitos, elas têm que ser distribuídas e destinadas ao Ministério da Saúde. A legislação brasileira é muito clara nisso. Por exemplo, pela legislação atual, se Campinas conseguisse 1 milhão de doses, ela teria que mandar para o Ministério da Saúde e o Ministério distribuir para o país. Então não é simples assim comprar vacina e vacinar a população, entendeu? Mesmo porque tem que fazer os acordos também com os laboratórios, né? Como diria lá o nosso amigo, tem que conversar com os russos também, né? Não é só acordar aqui, não é? Dário Saad, que luta, hein? Que coisa, meu Deus do céu. Mas a sua fibra vai aguentar o peso, eu tenho certeza disso. Eu falo que você é predestinado, Dário, porque afinal de contas, assumir uma prefeitura sendo médico numa época de pandemia é um grande desafio, não? Não, eu não imagino tanto, assim.
Às vezes, hoje eu estive no Marugate logo antes do almoço um pouco, fui lá dentro da ala da Covid, vi os pacientes, conversei com a diretoria do hospital. Eu fico assim 24 horas no ar, às vezes eu acordo 3 horas da manhã, preocupado, quase que eu pego o carro e vou no Marugate e ver como é que tá. Então assim, a gente sabe a dificuldade que é. Eu quero até aproveitar o seu programa, Dan, para agradecer todos os profissionais de saúde que estão se dedicando, cansados, exaustos, esgotados, e assim a gente tem que agradecer, porque estão sendo realmente os heróis. E a pandemia esse ano não tem mais aquele apelo, né, Tano? Hoje não tem mais o apelo que tinha no começo do ano passado, todo mundo mobilizado. Hoje uma parcela da população não está mobilizada. A população de Campinas merece elogio, Tano. A maioria da população de Campinas merece elogio, é de tirar o chapéu. Agora, tem uma parcela que não entende a situação e que, infelizmente, aglomera, faz festa clandestina. É uma coisa terrível. Nós tivemos o privilégio de receber no primeiro programa Pan News Cidades, aqui da Jovem Pan News Campinas, o prefeito da cidade de Campinas, Dário Saad. Muito obrigado por ter estado conosco, Dário. Você, para mim, é pé quente. Nós vamos sair dessa sobre a sua gestão, com certeza. Muito obrigado, Dário. Muito obrigado a você. Agradeço de coração. Você é um grande amigo, um grande comunicador. Parabéns nessa nova empreitada na Jovem Pan News e conta sempre com a gente. Um grande abraço a você e aos nossos ouvintes. Grande abraço. O Pan News Cidades volta já. PHS Samaritano Saúde tem cobertura nacional e em toda a região. Mais de 1.600 médicos comprometidos com a humanização. Planos de saúde que cabem no seu orçamento. A melhor infraestrutura em hospitais. Conheça nossos diferenciais. Saiba mais em samaritanosaúde.com.br. Muito bem, amigos, todos os sábados você tem um encontro marcado com a cidadania aqui na Jovem Pan News Campinas, sempre a partir das 10 horas da manhã. Pan News Cidades, integrando o interior de São Paulo pela FM 100.3, 1230M e FM 99.7. Eu, Thanos, agradeço a sua audiência e semana que vem a gente se fala aqui pelo Pan News Cidades. Até lá. Pan News Cidades. Apresentação J. Thanos. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. samaritanosaúde.com.br e Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em seufuturonapratica.com.br.